invocai-o enquanto está perto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos que acabam de chegar para visitar o Santuário Basílica, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nos ajuda a um compromisso de continuar a proclamar a palavra a cada instante, a todas as pessoas. Nos ajuda com o compromisso de ajudar aqueles a quem é necessário darmos um apoio mais emergencial e também nos ajuda a manter esta casa que, com todas as suas dificuldades, desde o início da pandemia, continua a cumprir a sua missão. Digo que não é fácil. Inclusive, alguns até uma vez disseram: o senhor deveria estar mais na TV, deveria falar mais. Porém, as pessoas não sabem que, para que estes, por exemplo, que acabam de chegar, possam aqui entrar, tem todo um caminho que precisa ser acompanhado. É um tipo de serviço e é um caminho que nós fazemos. Agradecer também àqueles que rezam por nós e estão conosco. Caríssimos, hoje, na primeira semana do tempo do Advento, escutamos um trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. E é uma imagem muito peculiar. A imagem que Jesus diz de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que põem em prática a sua palavra. E ele faz uma imagem muito peculiar de uma casa que é construída sobre a rocha e uma casa que é construída sobre a areia. Ele compara quem vive a sua palavra como quem constrói a casa sobre a rocha. E quem não a escuta e não coloca a sua palavra em prática, não vive a esperança que a palavra coloca nos nossos corações, é como se fosse alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Mas, a princípio, nós não conseguimos entender isso muito bem, porque nós olhamos somente para o desfecho final da cena. A casa construída sobre a rocha permanece firme, de pé, e a casa construída sob a areia é uma casa que facilmente, conforme as circunstâncias do tempo, cairá. Mas essa imagem, ela diz mais. Porque para construir uma casa sob a rocha, é necessário
uma dedicação, uma atenção. É necessário um esforço. Olhando aqui para algumas construções que foram feitas, que chegar e perfurar o chão até chegar a um ponto mais sólido possível para que a construção esteja firme, exige esforço. Muito esforço. Na areia, não. Construir algo sobre areia é fácil porque, ainda que ela tenha peso, você pode retirar aqui, faz os alicerces, porém ela não tem estabilidade. Mas o ponto central é o seguinte: aquilo que é sólido, aquilo que é firme, exige esforço. Aquilo que é fácil também não tem solidez. Seguir a Jesus Cristo é um caminho no qual todos nós, cotidianamente, precisamos fazer um esforço. Um esforço de ter a firmeza e alicerçar a nossa estrutura humana, espiritual, o nosso ser em relação com os outros, com uma solidez. Em algum lugar que, ainda que tudo trema ao nosso redor, tudo pareça estar para cair, termos aonde nos firmar. Isso faz toda a diferença. Somos levados a pensar que simplesmente escutar a palavra de nosso Deus deva ser algo fácil para nos dar alívio e para nos dar comodidade. Tem crescido no tempo presente aqueles que procuram a fé cristã para encontrar alívio de suas dores, consolo nas suas angústias, encontrar um momento onde tudo seja leve e calmo. Como se nosso Senhor Jesus Cristo nos estivesse chamando para vivermos simplesmente num mundo onde não há dificuldades. E esse mundo não existe. E se alguém começa a pensar que seguir ao Evangelho significa estar fora das dificuldades, fora das intempéries, sem passar pelos ventos tortuosos da história, se alguém assim acredita, lamento dizer, mas está extremamente equivocado. Pode seguir a qualquer outra pessoa, menos a Jesus Cristo. Tudo porque o próprio Senhor, que vindo ao nosso encontro e assumindo a nossa condição humana, Ele entra na vida e na história com um compromisso de fazer com que ela seja sólida. E, portanto, ela precisa de encontrar um ponto firme para se encontrar. Aqueles que acham que a vida deve ser simplesmente leve, que não deve ter desafios, estão procurando outra coisa, não o essencial. Por isso é tão importante que todos nós, com firmeza, com seriedade, estejamos dispostos a realmente escutar a palavra de nosso Deus. Porque em alguns casos ela mostrará exatamente o quanto ainda precisamos adentrar no mais profundo de nós e encontrarmos o alicerce que é nosso Senhor Jesus Cristo. Encontrar nele o nosso amparo. Me lembro de uma pessoa que logo quando estava numa das primeiras comunidades que tinha como missão pastorear, cuidar, uma pessoa me procurou pedindo: "Ô padre, eu quero parar de ver todas essas coisas que me incomodam." A tentação era de dizer: "Então você não vai poder enxergar." Encontrar-se com o Evangelho, encontrar-se com Jesus Cristo, é ter a capacidade não só de abrir-se à salvação que nosso Deus nos traz, mas abrir os nossos olhos para as urgências aonde essa salvação deve alcançar, aonde essa salvação deve chegar. E se isso não acontece conosco, nós ainda não escutamos com profundidade o Evangelho.
Por isso que a imagem de Isaías é tão importante, tão significativa. Ele apresenta um sonho. O sonho daqueles que olham para a cidade que foi grande, forte e completamente destruída. E eles têm que reconstruir essa cidade. Mas uma indicação importante. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor, nosso Deus, cercou essa cidade de muros e antemuro. Essa cidade é cercada e protegida. Porém, é necessário que ela se abra. Que ela se abra para aquele que chegará. Que cumpra a sua palavra e tenha firme o seu propósito de deixar com que ele reine dentro de si. Essa cidade fortificada é a imagem de todos nós, a imagem da igreja, que precisa ser, sim, construída sobre uma rocha, que é a vivência da palavra. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós, vivermos essa palavra. Mas lembremos, e aqui eu concluo, o próprio Senhor disse: não basta dizer que eu sou o seu Senhor, é necessário que escute a minha palavra, porque aquele que escuta é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Para construir uma casa sobre a rocha, é preciso dedicar-se, é preciso esforçar-se, é preciso ter a determinação de encontrar um ponto que realmente seja seguro. Quem quer construir uma casa com facilidade ou construir a sua existência à base da facilidade está como que construindo uma casa sobre a areia. Pode ser fácil no primeiro momento, mas com o tempo, ela não resiste, porque a areia não tem firmeza e não tem solidez. Vivamos a palavra da vida, vivamos o Evangelho de nosso Senhor, abramo-nos à sua presença e deixemos com que Ele cumpra em nós a sua vontade. Portanto, de pé, meus caros, apresentemos ao Senhor nossas preces, pedindo humildemente que Ele venha em nosso socorro.